Olá, boa noite. Neste domingo, mais de 486 mil eleitores em Uberlândia vão às urnas. E hoje vamos falar sobre o voto consciente. No estúdio, teremos a participação do Bueno, da Faculdade de Direito da UFO. Então, fique em casa, fique com a gente. O Jornal da UFO está começando agora. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, de ontem para hoje, 102 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Ao todo, são 36.586 casos confirmados da doença. O boletim informa que 691 pessoas morreram em Uberlândia. Há uma morte que ainda está em investigação. Os hospitais de Uberlândia têm um total de 95 pacientes internados com Covid e a ocupação dos leitos de UTI atualmente está em 34%. Já em Minas Gerais, segundo o boletim epidemiológico do estado, 376.537 casos são confirmados aqui em Minas. Tem, ao todo no estado, 9.259 mortes registradas pela Covid. É por isso que todos os dias, aqui no JU, nós reforçamos e pedimos, se possível, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, faça o distanciamento social, lave bem as mãos, use o álcool em gel, cuide-se. É cuidando um dos outros que nós vamos vencer essa pandemia. Bom, com menos de uma semana para a votação das eleições este ano, muitos eleitores buscam solucionar dúvidas sobre os novos procedimentos. Quais são os protocolos para a eleição em meio a uma pandemia? Veja na reportagem de Júnior Caritel. No próximo domingo, quase 148 milhões de brasileiros deverão comparecer às urnas para votar e eleger prefeitos e vereadores. A eleição para prefeito é majoritária. Ganha quem tiver mais votos. E em 95 municípios com mais de 200 mil habitantes, se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos, haverá segundo turno entre os dois mais votados. Em razão da pandemia causada pela Covid-19, servidores, mesários, colaboradores e eleitores deverão utilizar a máscara obrigatoriamente para ter acesso aos locais de votação e sessão eleitoral, além de terem que usar álcool em gel ao entrar e sair da sessão e, se possível, levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Desde terça-feira, dia 10 de novembro, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável. A partir desta quinta, os tribunais regionais eleitorais podem expedir salvo-conduta em favor do eleitor que sofrer violência moral ou física na liberdade de votar. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no primeiro turno vai até quinta-feira, que também é data limite para a realização de reuniões públicas, comícios e debates. Já na sexta-feira é o último dia para divulgação paga de propaganda na imprensa escrita e na internet. No sábado, termina a propaganda por meio de alto-falantes, caminhada, carreata ou passeata. São mais de 540 mil candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Mais de 24 mil disputam a reeleição. O voto no Brasil é obrigatório para todo cidadão nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Para os jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo. Se precisar justificar, o eleitor também poderá fazê-lo pelo aplicativo e-Título, no dia da votação, entre 7 horas da manhã às 5 da tarde, desde que ele esteja fora do domicílio eleitoral. Outra opção é até 60 dias após a eleição pelo sistema Justifica do TSE ou no cartório eleitoral.
E você sabia que o direito de votar da maneira que conhecemos hoje é uma conquista recente, que só foi possível há pouco mais de 30 anos? O repórter Carlos Augusto Soares nos conta um pouco da história do voto no nosso país. Veja. O fotógrafo e jornalista Marcelo Prates participou ativamente da cobertura de uma das mais importantes manifestações da história do Brasil, as Diretas Já, em 1984. Em Belo Horizonte, cerca de 400 mil pessoas foram às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República pelo voto direto. O clima era um clima de repressão, né? As pessoas eram reprimidas em todas as atividades. E em 83, quando o Dante de Oliveira propôs a PEC número 5 de 1983, que era para restituir as eleições diretas, houve um estopim, né, no sentimento da população. A emenda Dante de Oliveira acabou não sendo aprovada. O país só recuperaria o direito ao voto direto para presidente nas eleições de 1989. Direito garantido pela Constituição de 88. Pela Constituição de 88, o voto no Brasil é uma cláusula pétrea e um dispositivo que não pode ser abolido, eliminado. É um direito garantido. Além dela, há outras 3 cláusulas pétreas. A que garante a forma federativa do Estado, a que garante a separação dos poderes e a que dispõe sobre as liberdades e garantias individuais. Pedra é resistente, pedra é difícil de quebrar, né? A cláusula pétrea são as normas consideradas vitais no sistema estatal brasileiro. Seria uma forma de você garantir que os pilares do Estado brasileiro não podem estar condicionados à vontade política momentânea. No caso da Constituição brasileira atual, o voto tem 4 pilares de sustentação. Com base na ampliação da cidadania, o sufrágio é direto, secreto, universal e periódico. É o próprio povo, né, o próprio cidadão, o próprio eleitor, que vai ter a possibilidade de, na urna, né, depositar a confiança dele em quem quer que seja. Então, nós escolhemos diretamente os nossos representantes eleitos, no voto direto. Conquistas que nem sempre foram possíveis ao longo da nossa história. Na primeira Constituição brasileira da época do Império, em 1824, só os homens com mais de 25 anos podiam votar. Na hora de fazer o alistamento, o interessado tinha que preencher de próprio punho, o pedido e assinar. Essa medida foi para tentar limitar o número de eleitores, né, para excluir quem não era alfabetizado. E veio a República, mas o voto ainda continuava restrito. A República, na verdade, continuou excluindo a muita gente, né? O número de cidadãos era muito baixo. Na verdade, era mais ou menos a mesma proporção do que havia no Império, não alterou grande coisa. Somente com a Constituição de 1934 é que o voto passou a ser secreto e as mulheres puderam votar. De qualquer modo, as mulheres passaram a votar e votaram uma vez nas eleições de 1934 e depois ninguém mais votou, né, porque veio a ditadura do Estado Novo em 1937, aí ficamos sem voto. Mas houve períodos em que o direito de votar do cidadão brasileiro foi limitado, como no Estado Novo de 1937 a 45, e durante o regime militar de 1964 a 85. O legislador optou por retirar poderes, por suprimir direitos, por interferir no poder judiciário, né? Questões que são fundamentais para o nosso Estado. O voto só se tornou universal, com os analfabetos podendo ir às urnas, só com a Constituição de 1988. Então a nossa democracia é muito jovem, né? E por isso também é muito frágil. Muitas pessoas não dão o devido valor a isso, né? Talvez até por um pouco de falta de memória, né, do que significa viver sob uma ditadura.
E neste domingo, eu, você, todos nós vamos ter o direito, né, de ver mais um momento importante para a nossa democracia, com as eleições municipais este ano. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o professor Roberto Bueno, da Faculdade de Direito da UFO. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Patrícia. Boa noite aos... Professor Roberto, o que nós podemos entender, então, quando a gente fala de voto consciente, né? Que práticas são essas? Bem, em primeiro lugar, é preciso pensar o que significa exatamente essa palavra consciência, né? Ter ciência de algo, ter conhecimento de algo. No caso do voto, ter conhecimento do voto. Um mínimo de conhecimento, um mínimo de clareza sobre o ato de votar e da pessoa em quem se está votando, né? Mas também, Patrícia, né? Afinal de contas, votar em quem? Votar por quê? Né? Não interessaria tanto, né, talvez, a teoria sobre a política nesse aspecto, mas todos nós podemos identificar as pessoas que trabalham pelo bem público ou que trabalham dentro da esfera pública pelo bem privado. Nós podemos identificar com clareza quem são aqueles atores públicos, quem são aquelas pessoas que postulam cargos políticos para a defesa de interesses bastante setoriais, e quem são aqueles que entram na esfera pública para beneficiar efetivamente a população. Isso a gente pode perceber como eleitores quando a gente percebe que temos mais escolas, temos melhores serviços nas escolas, que temos mais atendimento na área da saúde, que temos mais hospitais, mais médicos, mais enfermeiros. Quer dizer, a vida, a educação, né? Tudo isso são sinais indefectíveis de que há uma preocupação por parte do poder público com o bem-estar das pessoas. São aspectos assim que delineiam muito bem, né, o político que está interessado em prestar serviço ou aquele outro político, aquele outro representante que está interessado de alguma maneira beneficiar-se da posição que lhe confiaram. Com certeza. Professor, mas nós sabemos que no nosso país, infelizmente, ainda acontece uma prática muito comum, que é a compra de votos. E aí nós estamos falando de dois lados, né? Dos políticos corruptos que tentam corromper os eleitores e dos eleitores também que são, né, corrompidos. Nesse sentido, aquela velha frase, né? Voto não tem preço, voto tem consequência. Quando é que o eleitor ele toma consciência disso? É uma pergunta extremamente importante, nesse momento mais ainda, Patrícia, porque a expressão o voto não tem preço, às vezes não é exatamente compreendida. Às vezes não é dinheiro, né? Exato, às vezes não é dinheiro, mas mesmo que fosse, né, é absolutamente compreensível, Patrícia, que uma pessoa que está enfrentando dificuldades absurdas naquele dia, naquela semana, se sinta tentada, né, a entregar o seu voto em troca de alguma coisa. Isso é absolutamente compreensível. Assim também, em uma época de crise como a que nós estamos vivendo, crise de todos os gêneros, sanitária, econômica, política, né, é absolutamente compreensível que uma pessoa se veja tentada no limite a ceder o seu voto em troca de alguma coisa imediata. Porque essa pessoa está procurando, às vezes, a luta pela vida de amanhã, né, pelo café da manhã, pelo almoço. Mas é importante também que cada um consiga pensar e refletir ao máximo as consequências que isso terá durante 4 anos. Né? E as consequências serão enormes e nefastas, porque quem vai pagar esse dinheiro do voto que ela recebe será ela mesma. Né? Em serviços que não vão chegar, saúde que não vai chegar, a água que vai faltar, né? a pressão da água, enfim, toda a sorte de prejuízos vai acontecer. Como se costuma dizer na economia, não tem almoço grátis. Então, os R$100 que entram hoje, os 200 que entram hoje, os 300, vão ser 4 anos de prejuízo. É o transporte que não vai ter, é o ônibus que é ruim, é o ônibus que atrasa, é a água que não chega, toda a sorte de problemas. A tarifa, quem sabe, que vai subir, ou da água, do ônibus, ou de tudo. Então, o IPTU, né, vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro que foi entregue. Né? Com certeza. Professor, e a questão do voto nulo, voto branco? Como é que você vê esse tipo de voto? Bem, obviamente que é uma escolha que a todos cabe, né? O eleitor pode optar em anular o seu voto, pode se abster. Mas bem, é importante que nós pensemos, às vezes não nos agrada nenhum político, mas escolher a menos pior das opções. Às vezes a escolha política é essa, é escolher o menor prejuízo. Né? É escolher aquele que menos nos desgosta. Não tem aquele com quem eu me identifico, não tem aquele candidato que eu mais gosto. Pode ser que não. Nessa hipótese, não se abstenha. Compareça e escolha aquele que, quem sabe, menos lhe desagrada. Né? Analise. Sempre há algum candidato que, mesmo dentro da situação que nós vivemos, pode contribuir com alguma coisa.
pode contribuir. E analise o histórico, né? Analise, veja se a pessoa tem compromisso com a população, ela tem um histórico de compromisso, ela participa de alguma coisa ou de repente ela surgiu do nada, né, e se apresenta como alguém que vai resolver os problemas. Com base no quê? Que histórico que tem, né? Isso, mas vamos explicar a diferença do voto nulo e do voto em branco. Então, as pessoas podem anular os votos fazendo uma sorte de, obtendo uma série de recursos, né? E o votar em branco é realmente não escolher ninguém, né? E manter o voto daquela maneira, né? Por exemplo, quando tínhamos cédulas, né? Poderiam marcar várias, no caso, né? Poderiam marcar vários candidatos, etc., além do previsto, né? E o branco seria apenas entregar sem a escolha de alguém, né? Mas, como digo, é muito importante que não anulem, né? E nem entreguem em branco e nem se abstenham, né? de escolher alguém, né? No caso, o menos ruim. É muito importante isso. Né? Excelente. Olha só, gente, grande parte dos brasileiros sofre e paga caro por deixarem tudo para a última hora e não lembrar de quem votou nas últimas eleições. Você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Os números digitados na urna eletrônica 4 anos atrás. Alguém lembra? Não lembro. Na próxima eleição daqui 4 anos, certamente eu já não vou lembrar em quem eu votei. Uma pesquisa feita em todo o Brasil aponta que apenas 20% dos eleitores têm fresquinho na cabeça o nome dos candidatos em quem votaram para prefeito e vereador. Faz muita diferença porque não tem como a gente fazer a cobrança depois. O estudo também revela que 1/3 dos eleitores não conhece os vereadores da sua cidade e 35% não entendem a função que eles exercem. Na hora de avaliar os eleitos 4 anos atrás, metade dos entrevistados deu notas de 0 a 4 para os representantes nas prefeituras. Nas câmaras, a aprovação não foi muito melhor. 6 em cada 10 pessoas deram nota baixa para os vereadores também. De 0 a 10, eu daria para eles hoje 3. 1, para não dar 0. A pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Escola de Formação Política Renova BR, também mostra que para esse ano os eleitores brasileiros querem candidatos que saiam da teoria e coloquem a mão na massa. O eleitor quer um político, um governante que resolva os problemas. O eleitor está interessado naqueles candidatos que tenham propostas concretas para aumentar a participação do cidadão, resolver o buraco da rua, manter aberto os postos de saúde. Os bons políticos precisam ser qualificados para o cargo, precisam ter se preparado, estudado, para que eles possam desempenhar bem essas funções. Luana faz questão de lembrar para quem entrega o voto, para cobrar depois em atitude. Eu lembro porque eu cobro. Aí é uma pessoa que é do bairro, né? Então a gente tem esse contato. Quando você sabe em quem você vota, você tem essa consciência que eu mesmo. Eu sei que eu voto e eu sei que eu posso cobrar, né? E a pessoa tem o compromisso de fazer. Excelente, Luana, é isso mesmo. Professor Roberto Bueno, não só lembrar, né, em quem nós votamos, mas também entender que a política continua pós-eleições, né? Exatamente. A política, na verdade, né, tem um dos seus momentos nas eleições, mas muitas pessoas tendem a identificar o processo político inteiro como se fosse o período eleitoral. Quer dizer, eu voto, participo de algum debate eleitoral, etc., acompanho um pouquinho as eleições, depois é algo que esqueço, né, aquilo durante 4 anos ou boa parte. É ao contrário, né, nós temos que acompanhar a política durante todo o período e utilizar o período eleitoral apenas como o desaguadouro, né, de todo um debate político muito mais longo. Obviamente que todas as pessoas não têm tempo durante todo esse período de estar envolvidas minuciosamente nas questões políticas, mas acompanhar um pouco todo o processo entre eleições é indispensável para conseguir chegar no período eleitoral e escolher alguém. Veja, escolher alguém para ocupar um cargo público é algo de extrema importância. É a pessoa que vai gerir as nossas vidas. Ou será que algum telespectador daria um cheque em branco, né, para alguém fazer a gestão da sua vida? Ninguém faria isso, né? Ninguém receberia o seu salário e daria para alguém fazer a gestão. As pessoas fazem a gestão dos seus bens. Por que na esfera pública é diferente? Porque as pessoas não compreenderam ainda, o que parece, exatamente a transcendência disso. Ainda há uma cultura, algo colonial aqui, né? De que alguém que manda na esfera pública, eu no máximo me encarrego dos meus assuntos privados. Não, a população tem que estar presente, tem que determinar os rumos da política na esfera pública.
Doutor Roberto Bueno, me fala mais uma coisa. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório, diferente dos Estados Unidos, que nós vimos nas eleições esse ano, que houve movimento para que as pessoas fossem, né, participassem do pleito. Nesse sentido, você acredita que isso é importante para a nossa democracia ou não? O voto ser obrigatório no nosso país? A discussão sobre o voto obrigatório é muito grande, né? Há posições respeitáveis de ambos os lados, né? De que seja obrigatório, de que não seja, que seja facultativo. No caso do Brasil, é uma obrigatoriedade, assim, digamos, bastante tênue, com perdão da expressão, porque não há uma punição vasta, não há uma punição dura para quem não vota. Às vezes uma pequena multa, às vezes a justificativa também serve, etc. Então, na realidade, o caráter obrigatório do nosso voto tem mais uma função pedagógica, de chamar a atenção para a importância, né? Porque realmente sanções pesadas para o não cumprimento desta obrigação não existem. Então tem mais uma função pedagógica, né? De chamar a atenção das pessoas para a necessidade de cumprir com um dever político, né? Que todos os cidadãos têm. Excelente. Bom, a gente dá uma pausa nessa conversa para saber como fica a previsão do tempo para amanhã aqui em Uberlândia e outras cidades da nossa região. A chuva deve continuar em Uberlândia nesta sexta-feira. A mínima fica 20 graus e a máxima 29. Monte Carmelo pode amanhecer com chuva também. Os termômetros variam entre 21 e 31 graus. Dia nublado e com possibilidade de chuva em Patos de Minas. A mínima fica 20 graus e a máxima 29. Ituiutaba já amanhece com pancadas de chuva e o tempo fica nublado durante todo o dia. Mínima prevista de 21 graus e máxima de 32. Previsão de céu nublado e dia chuvoso em Abadia dos Dourados. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. E a Fundação CDL de Uberlândia está com mais de 50 vagas de estágio para diversas áreas. Quem traz as informações é a supervisora de RH da instituição. Confira. Oportunidade de estágio. A Fundação CDL Uberlândia está disponibilizando 56 vagas de estágio, sendo 13 delas para alunos de ensino médio, a partir de 16 anos, devidamente matriculados em ensino médio regular. E 43 dessas oportunidades são para ensino superior ou técnico para cursos variados, administração, ciências contábeis, relações internacionais, economia, design gráfico, publicidade e propaganda, técnico em enfermagem, técnico em alimentos, engenharia de produção. Então, realmente, uma gama de opções bem interessante para aquele aluno que busca ingressar no mercado de trabalho. Para concorrer a alguma dessas vagas, você pode acessar o site da CDL, www.cdlud.org.br, na aba Para Você. Lá você encontra todas as informações sobre horário, valor de bolsas, atividades que serão exercidas nessas oportunidades de estágio. Cadastre seu currículo no site www.cdlud.org.br. Esperamos você. E aqui no JU a gente continua a falar agora sobre a importância do voto consciente. No estúdio conversando com o professor Roberto Bueno. Professor, como é que você vê a questão da formação política dos nossos brasileiros? Então, como nós comentamos em algum momento, a formação política fica muito afetada negativamente pela falta de participação no período entre eleições, da falta de participação nos partidos políticos, em outras organizações também que poderiam discutir política, não apenas nos partidos, né? E isso dificulta, né? Essa percepção de que a política se resume a eleições é terrível, né? E nós temos também um grave problema, que é a falta digamos assim, de preocupação da grande mídia nacional em abrir espaços para debates políticos com correntes de diferentes formas de observar os fenômenos políticos e econômicos, né? Isso também faz com que a população tenha um desinteresse em discutir efetivamente a questão política e muitas vezes apenas seja mobilizada para outro aspecto, que é a da criminalização da política. Então, a discussão política fica colocada de lado e o aspecto da judicialização e da criminalização e do aspecto policial é o que acaba ganhando o debate, né? O que acaba ocupando a atenção. E, efetivamente, não é esse, não deveria ser esse, né, o foco, né, o centro da atenção. Excelente. Professor, então, os caminhos para a gente
fazer direito, né? Votar consciente nesse próximo domingo. Que ainda está em dúvida, que vai votar branco, nulo, qual que é a sua dica? A minha sugestão, né, é que faça um histórico, né, das pessoas que está pensando em votar, né, e veja quais foram as contribuições que essas pessoas deram, né? Qual é o seu histórico, né? O que ela fez, onde que ela participou, independentemente da área que ela provenha, né? Mas dentro da área de que ela provém, quais foram as colaborações que ela deu para o debate político, para a vida pública. O que é que ela fez? Se ela não tem histórico nenhum, pode ter os seus méritos, mas requeriria que ela dedicasse mais atenção à sua liderança política. Quem não tem liderança política, quem não tem essa inserção, dificilmente vai conseguir desempenhar bem o mandato. Então, Patrícia, os nossos telespectadores, é extremamente importante que as pessoas analisem a liderança, né? A liderança, mais do que a qualidade que possa ter profissional, preparação técnica, que exista uma liderança política, que essa pessoa tenha essa qualidade, né? E analise a trajetória, né? Paraquedistas na política não são bem-vindos, né? Ninguém contrataria um engenheiro que não tenha formação, porque alguém elegeria ou se preocuparia, né? Ponderaria a hipótese de escolher alguém que não tem trajetória, que não tem conhecimento das formas de fazer política. É realmente algo que não é aconselhável. Então excluam pessoas, né, digo eu, que não têm algo que mostrar, que não tem um cacife, né, que não tem algo por trás de si que mostre uma história. Isso não quer dizer que não se escolha uma pessoa que ainda não teve mandato, não vamos confundir. O que eu quero dizer é que tem que ter uma trajetória política, pode ser uma liderança social, uma liderança em qualquer área da sociedade que tenha esse contato, né, que tenha essa habilidade política. É isso. Excelente. Professor Roberto, seja sempre muito bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado. Boa votação para você neste domingo. Obrigado, igualmente. E que todos nós possamos exercer nosso direito de votar e votar consciente. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. E agora eu te convido para você entrar numa live que está começando agora, ao vivo, pelo canal oficial do YouTube da UFO. É a solenidade oficial de conclusão de curso e encerramento do primeiro período especial de 2020. Então, vai agora para a live para você acompanhar ao vivo. E amanhã eu te espero. Tchau, tchau.